Graça e paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 6. Nós vamos agora fazer, um resumo da nossa lição de domingo. E o título da nossa lição é As Nossas Armas Espirituais. Mas antes de começarmos a lição, gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, tá? E também dê o seu like, tá? E não se esqueça aí de compartilhar também com seus amigos, tá? E com certeza Deus vai te abençoar também, tá bom? Com certeza essa lição vai ser uma bênção para a nossa vida espiritual. As nossas armas espirituais. A semana passada nós estudamos sobre o inimigo, das nossas almas, 3 inimigos. E hoje nós vamos estudar a nossa defesa, nossas armas que tanto se defende como ataca também, tá bom? Então se inscreva aí, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. E sendo o nosso canal monetizado, você, assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Então a lição número 6, o título é Nossas Armas Espirituais, e o nosso texto áureo, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 10, verso 4. A síntese da nossa lição, que está aqui na verdade, prática, ela deu uma mexida aqui na câmera aqui. A verdade prática diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Deus permitiu os inimigos, mas também nos capacitou com as armas espirituais para vencer. Agora, falta, a gente tomar posse daquilo que Deus deixou para nós usarmos. Se a gente não usar, a arma vai enferrujar. Não vamos deixar a nossa arma enferrujar, não. Vamos usar ela em nome de Jesus, tá? E a nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 4, 16 a 20, ok? Então, travamos uma grande batalha espiritual, E essa batalha, a Bíblia diz que não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa batalha espiritual é contra o diabo. Quando você amarra o demônio, nas regiões celestiais, lá em cima, quando nós amarramos o demônio com a oração, com o jejum, com a palavra, aí as coisas aqui embaixo ficam mais fácil de resolver, Tem que amarrar o bichão. Agora, quando a gente deixar o diabo solto, não esquentar a cabeça, não tem como você resolver as coisas aqui embaixo, fica difícil, Lá em cima eu quero dizer, não é no céu não, é aqui nas regiões celestiais, ok? Então, as nossas armas, vamos ver agora. As armas do crente. Então, as armas do crente, de um modo geral, a gente pode classificar, como instrumento tanto de ataque como defesa. As armas que Deus nos dá é para a gente nos defender, mas também é para a gente atacar, Então, a gente sabe que o inimigo, ele tem as estratégias dele, entendeu? Ele vem de diversas maneiras, então a gente tem que vigiar em todos os lados, tá? Bem, aqui literalmente o autor traz aqui nas escrituras os principais instrumentos de ataque, literalmente falando, não é espiritual não. A espada, a vara, a funda, com a funda que Jesus venceu, que o Davi venceu o Golias, E o arco, flecha, de defesa também, esses são de ataque. Agora, de defesa são o escudo, capacete, couraça, caneleira. Então, essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, por Israel também, Israel usava essa arma, sendo que a diferença é que ele era, protegido por Deus quando estava dentro da obediência, Porque fora da obediência, Israel nunca se deu bem. Ninguém, Nem o cristão, quando ele estiver fora da desobediência, ele também não se dá bem, não,
Bem, agora a gente vai para a estratégia do inimigo, né? Pois o nosso combate não é igual antigamente, né? Com Israel corpo a corpo, fisicamente falando, né? Mas a nossa luta, a nossa guerra é contra o diabo. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos um inimigo espiritual que anda em derredor, terrivelmente, tentando nos estragar, cheio de ódio, né? Então vamos ver aqui a estratégia do inimigo. Não podemos desprezar, né? Esse barulho de moto é a noite toda, não tem jeito, né? Então não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas, entendeu? Nós temos as armas para se defender, mas nós não podemos menosprezar o nosso adversário, porque nesse mundo que jaz no maligno, ele tem o poder dele por causa do pecado da humanidade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer ludibriar as pessoas, né? Arrebatar até a palavra no coração. Aquela semente que cai na beira do caminho, né? Que a pessoa ouve, não entende direito, o diabo vai lá, aquilo ali simboliza a palavra no coração duro, né? Ele ouve a palavra, antes que ele se converta, o diabo vai lá, ó, e arrebata a palavra dele, entendeu? Então, você vê que o inimigo não é brincadeira. Então, ele leva a pessoa, né? Aqui o autor traz, né, que o diabo, além disso, né, ele procura, além de tirar a palavra do coração, ele leva a pessoa a buscar altas posições, com mentira, né? Ele é o pai da mentira, então ele leva as pessoas também a mentir. A especialidade dele é a mentira, o engano, entendeu? Jesus falou, ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, sempre foi mentiroso, né? Essa é uma das virtudes dele negativa. Ele é o pai da mentira. Então ele procura impor nas pessoas esse costume dele, entendeu? De ser mentiroso. Então a gente tem que vigiar muito, porque tem vários tipos de engano, vários tipos de mentira, né? Fraude, 7-1. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa cilada do diabo, né? Com mentira. Ele procura também, né, ele usar pessoas para atrair o outro, para ter ciúme, para ter inveja, para ter ódio. Ele, né, para enganar com doutrinas demoníacas. Então, aqui até diz, né, as estratégias de Satanás incluem desânimo, tentação, falta de perdão, medo, acusação, atitude de agradarmos os nossos desejos pecaminosos, né? E preguiça espiritual, a pessoa tem preguiça de orar, a pessoa tem preguiça de estudar a palavra, jejuar, nem pensar. Então, essas coisas que acontecem na nossa vida é da carne, mas é da onde vem a inspiração? De Satanás. Então a gente deve tomar muito cuidado, entendeu? Porque tudo que o diabo puder fazer para distrair você com outros entretenimentos, né? E tirar você da direção de Deus, afastar você da oração, ele vai fazer. Preciso vigiar, entendeu? Porque ele anda em derredor, segundo está lá em 1 Pedro 5,8, você pode ler, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Esse é o principal objetivo do diabo. Ele anda em derredor. Então ele está vigiando a gente. Se não é o anjo do Senhor que acampa também ao nosso redor, não tinha jeito. Então, o temor do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem. Quem não tem temor de Deus, não tem a proteção dos anjos, né? Outra coisa importante, o chefe de toda a força do mal. Então, o apóstolo Paulo, ele vê, né, o diabo como o príncipe desse mundo, entendeu? Porque ele mesmo confessa que certas vezes o diabo impedia ele de ir em algum lugar, usando pessoas, né? Então, quando o diabo vem te atacar e não consegue, ele vai usar pessoas para atrapalhar a tua vida, entendeu? Isso aí é uma estratégia do diabo, gente. Às vezes você está firme na presença do Senhor, ele te ataca, mas não consegue, entendeu? Ele vai embora? Vai.
mas ele vai arrumar alguém para vir te encher a paciência. Entendeu? Ele não conseguia atacar Paulo. Aí o que ele fazia? Arrumava pessoas para atrapalhar ele. E tem muita gente que o diabo envia para atrapalhar a gente. Entendeu? Até com a intenção de ajudar. Bem, então, outra coisa, ele também é considerado o Deus desse século. Entendeu? Há uma hierarquia nos anjos caídos, né? Os demônios. E o diabo é o chefe. Mas também nesse mundo, ele é também o Deus desse século. Por que ele é chamado de Deus? Porque ele é adorado, né? A pessoa, quando adora um ídolo, o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 8, né? Que estão adorando é o diabo, entendeu? Porque por trás dos ídolos está os demônios, entendeu? Tem que ler a Bíblia, né? Para você saber que a Bíblia é a luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Está lá no Salmo 119. Então a gente tem que vigiar nessa parte, entendeu? Então o diabo é o Deus desse século, é o chefe dos demônios e também é o Deus desse século que recebe adoração de diversas maneiras. Ele é adorado. Então, encerrando essa parte aqui, você pode ler isso lá em 2 Coríntios 4:4, tá bom? Encerrando essa parte, diz: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal, né? Então, ele é a origem, né, do mal mesmo. A número 2 aqui, as 3 armas espirituais do cristão. Bem, a primeira é a palavra de Deus. Vocês veem que Jesus ele tinha poder para destruir o diabo com palavra. Mas não, Jesus deu o exemplo para nós como nós podemos vencer Satanás. Entendeu? Com a palavra, é ficar na palavra. Se você não sair da palavra, não tem como o diabo te vencer. Mas se você pisa fora da palavra, você não tem como vencer. Jesus venceu por estar dentro da palavra e por usar a palavra contra ele. Entendeu? Porque quando ele veio com aquela ideia, né, de que quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, e nos 40 dias de jejum ele sentiu fome, né? E o diabo sabia que ele estava com fome. E pediu a ele que ainda desafiou, né? Se tu és o Filho de Deus. Ele tinha ouvido Deus falar lá no batismo de Jesus, né? Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo ouviu isso, mas ele veio questionar a divindade e a filiação de Jesus, botando dúvida, que é um dos grandes, né, meios dele trabalhar na vida das pessoas, colocar dúvida. E se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Mas Jesus falou o quê? Né? Está escrito, botou logo a palavra, mostrando a autoridade da palavra. Né? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus ficou na palavra. Entendeu? Ele não ficou discutindo com o diabo, ele ficou na palavra. Então, querido, a estratégia do diabo é essa, tirar você da palavra. E você, ficando na palavra e usando a palavra, você não cai em tentação. Entendeu? Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter sede pela palavra, né? O apóstolo escreveu aqui, o apóstolo, né, São Pedro, ele escreveu, né, que a gente, o Pedro, ele aconselha, né, que nós venhamos a desejar afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o crescimento espiritual. Que às vezes você, sem um alimento espiritual, você pode pensar, eu não estou pecando, não estou fazendo nada errado, mas não faz nada. Entendeu? Quem está desnutrido está fraco. E quem está fraco não tem como fazer as coisas. Tem muito crente que está fraco por quê? Porque tem preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia para ele é um amuleto que fica guardado dentro de casa para proteger. Ou senão a Bíblia é um desodorante para botar debaixo do braço, para ir para a igreja. Coisas assim, né? Mas não lê.
Então fica desnutrido. E uma pessoa, imagina alguém desnutrido, sem comer fisicamente, ele não consegue fazer nada. Mesma coisa é o desnutrido espiritual. Que você não seja um desnutrido espiritual. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, não. Vai estudar a palavra, né? Que aí, quando vier os ataques, você está preparado. Entendeu? A gente precisa entender isso. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e obedece, eu compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vê as lutas, vê os problemas, vê as tentações, e a casa não caiu, ele ficou firme. Mas todo aquele, pois, que ouve a minha palavra, segundo Jesus falou, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não obedece, é como um homem que edificou a sua casa na areia. A areia é molezinha, né? Não precisa nem cavar, né? Mas quando vier a tempestade, vai cair. Então, a gente tem que vigiar nessa parte. Então, é preciso se alimentar, né? Porque uma das armadilhas de Satanás é essa, entendeu? Deixar a pessoa desnutrida sem o alimento da palavra de Deus, entendeu? Então, é preciso isso. Lá o Salmo 1 diz, né? Bem claramente, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o mais importante é o quê? É isso que eu vou dizer agora. Porém, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Isso aí é para quem ama e se alimenta da palavra. Se você não se alimenta da palavra, esquece, que isso aí não vai ter efeito na tua vida, né? Então, se você, caso não lê, entra nessa questão, pensa nisso, tá? Então, a gente precisa se alimentar, ninguém vive desnutrido, e é útil. Outra arma muito importante é a oração, né? A oração, muitos não consideram como arma, mas se não é uma arma, ela fortalece a arma. O importante é que ela faz parte da nossa guerra contra o diabo. Não tem como você vencer Satanás sem oração. Se você despreza a oração, já está derrotado. Entendeu? Então, a oração é um grande aliado com o estudo da palavra de Deus. Você meditar na palavra, em oração, em jejum, é uma benção. Entendeu? Então, a gente tem que estar... A Bíblia manda orar quando? A Bíblia diz lá em Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Entendeu? Então, a gente vê que o apóstolo Paulo aqui, ele insere a oração como uma peça da armadura, né? Então, a gente precisa... É como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento, né? Sem oração, meu filho, a tua armadura está deixando a desejar. São aliados, oração e palavra, entendeu? Agora, não tem só a oração e a palavra, ainda tem mais um ajudante, que é o jejum, certo? Jesus, quando ele estava no deserto, ele venceu o diabo primeiro com a palavra, estava em oração e estava em jejum. Olha o exemplo que ele dá para nós, né? Então, o jejum, aliado à palavra e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual muito eficiente, entendeu? Então, isso aí faz parte da nossa caminhada na Terra. Então, esse ato usado no contexto de busca de uma orientação divina, né? A gente oramos para buscar uma orientação divina, oramos para nos fortalecer, oramos para Deus, né, nos capacitar com o seu poder. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e encheu eles, estavam orando, unanimemente, todos unidos em oração. Então, meu querido, não pode faltar na nossa vida jejum de jeito nenhum, né? Vamos jejuar direito. A Bíblia diz, quando jejuares, o jejuardes, não sejais como os hipócritas, né? Que transfiguram o rosto para aparecer aos homens que tu jejua. Nós não temos que jejuar para a plateia, não, tá? Não faz aquela cara de triste, de sofredor quando estiver jejuando, para as pessoas saberem que você está jejuando, não. Faz aquele jejum com Deus. É Ele que tem que saber.
Jesus falou, quando você for jejuar, lava seu rosto, penteia teu cabelo, fica bonitinho, para não parecer aos homens que você jejua, mas é o teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê o teu jejum em secreto te recompensará. E Jesus falou também, olha, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quando aqueles frustrados discípulos, né, tentaram impedir, expulsar aquele demônio daquela criança, e Jesus descendo do monte, viu aquele movimento estranho, né? Aí o que era? Os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio. Por quê? Ficaram frustrados e Jesus foi lá e expulsou, e eles foram perguntar a Jesus por que não puderam expulsar. Porque eles ouviram a voz do Pai. O Pai reclamou com Jesus, Senhor, eu trouxe meu filho endemoniado para os teus discípulos, eles não puderam expulsar. Olha que vergonha. Por quê? Eles também não sabiam, não. Aí perguntaram a Jesus lá, né? Foram sábios. Levaram Jesus para um cantinho quando chegou em casa. Falou, Senhor, por que nós não pudemos expulsar o demônio? Aí Jesus foi simples, mas taxativo, né? Se não puderam expulsar, porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração. E eu acho que vocês não estão jejuando nem orando, porque senão o demônio saía. Então, ali já deixou uma lição para a gente. O jejum aliado à oração te capacita a expulsar certas castas de demônio. Tem certos demônios que não precisa nem jejuar. Na autoridade do nome de Jesus, ele sai. Mas Deus sabe por que tem demônio que a gente tem que jejuar, né? E daquela criança era daquele jeito. Bem, então, as 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição para vencer Satanás, a carne e o mundo, é o quê? É palavra, jejum e oração. Tá bom? Bem, vamos para a última parte aqui. Então, Jesus, Cristo, ele é o nosso modelo, tá? Então, já falei aqui, Jesus venceu o diabo com a palavra, certo? E segundo ele, outra coisa também, ele não só venceu o diabo com a palavra, como também, no segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías, na sinagoga em Nazaré, e tomou para si o cumprimento ali do texto, em Lucas 46, de 4, 16 a 20, né? Quando ele chegou na sinagoga e leu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito Santo e tal, uma passagem de Isaías, né? Mas aí ele tomou para si aquela passagem, confirmando, né, a veracidade das profecias do Velho Testamento a respeito do Messias que estava se cumprindo ali. E o pessoal ainda ficou enfurecido com Jesus quando ele, né, veio cumprir a profecia de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, se cumpriu ali em Lucas, capítulo 4, verso 16 a 20. Quer ver? Eles viam, os judeus, né, na sinagoga, deviam ficar felizes quando Jesus falou que aquela profecia de Isaías 61, 1 e 2 estava se cumprindo. Não. Ele era o Messias, mas eles não aceitavam Jesus como o ungido de Deus, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo, nessa confusão toda, ele aconselha o quê? Né? Aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Então, nós temos que examinar as Escrituras, ler as Escrituras, que a gente, além de ficar fortalecido, nutrido, a gente também, né, vai ter conhecimento, que a palavra ela traz o alimento, ela sustenta, mas ao mesmo tempo também ela traz o conhecimento. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que muita gente está caindo em heresia aí? Né? Coisas absurdas, por falta de Bíblia. Né? Eu sempre valorizo os crentes bereanos. Paulo pregava, o apóstolo Paulo, não era qualquer um, não. Mas Paulo pregava, eles iam examinar na Escritura se era verdade. Isso aqui é crente.
não engole qualquer coisa. Tem crente que qualquer besterol que falar para ele, ele aceita. Entendeu? Sabe por quê? Porque não tem Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai usar as armas que Deus nos deu. É isso que a gente precisa fazer. Entendeu? Então, os crentes bereanos não queriam saber quem é, não. Então tá, vamos ver se é verdade. É isso que tem que ser. Entendeu? Então, as armas estão aí. E tem muito crente que a arma está enferrujada. Tá? Passa aí, vamos limpar essas armas, passar um óleozinho, que é o óleo do Espírito Santo, né? Botar o azeite aí para usar essas armas, não deixa ela ficar enferrujando, não, tá? Não deixa o inimigo enferrujar as tuas armas, não. Vamos usar ela contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, né? Então, por isso que a Bíblia falou, revestivos de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus tem cinto, né? Tem capacete, tem calçado os pés, tem espada. Vamos embora, vamos pegar a couraça da justiça, o cinto da verdade e vamos partir para cima, porque daqui a pouquinho o tempo acaba, entendeu? Vamos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vai chegar, tá? Já está chegando. Então, vivendo em oração, então a gente precisa orar, né? Os apóstolos oravam em todo lugar, certo? Tem uma vez que eles oraram com tanto fervor que tremeu o lugar. Entendeu? Então, não pode faltar oração na nossa vida, entendeu? Orar sem cessar. Todos nós podemos orar a qualquer hora. Hoje de manhã, eu fazendo uma caminhada aqui, eu caminho uns 15 a 20 minutos, no meu quintal que é grandão, né? Eu comecei a falar com Deus, senti a presença de Deus, foi uma maravilha, né? Às vezes eu sento aqui para escrever meus livros, começo a sentir a presença de Deus, começo a orar, mas é orar sem cessar. Mas também nós podemos ter um lugar certo para isso, uma hora certa, entendeu? Você pode ter uma hora certa e um lugar certo, pode ser o seu quarto, né? Aquele momento que fala, não, todo dia, tal hora eu vou orar. Aí tira lá meia hora, 1 hora, 2 horas de oração, pronto, entendeu? Se puder jejuar, tá bom, leia a palavra. Isso é importante, você vai se sentir outra pessoa, né? E os que estão fazendo isso, continua. Quem não está fazendo, faz. Quem já está fazendo, glória a Deus, continua. É de Deus isso, entendeu? A gente tem que viver em oração, entendeu? Então, para isso, você tem que entender o valor da oração. A oração é uma demonstração de dependência de Deus, entendeu? Quando você está orando, você fala, Deus, eu dependo de Ti. Mas eu também não vou conversar com Deus só porque eu dependo. Eu tenho que ter prazer de conversar com Ele. Não tem pessoas que você gosta de conversar? Então, você tem que gostar de conversar com Deus. E quem já faz isso, glória a Deus, continua, dobra. Está conversando 1 hora por dia com Deus, conversa 2. Entendeu? Você vai ver como você vai se sentir renovado. Aí o diabo vem furioso para criar situações para que tu não possa continuar orando. Mas aí tu já repreende ele, tu já sabe, né? Tu já sabe que é ele, então não dá mole para o diabo, não. Mantenha uma vida de jejum. Quando Deus tocar no teu coração para jejuar, jejua. Quando você sentir vontade de orar, você ora. Se não sentiu, ora também, tá? E também a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ela ataca e defende. Jesus atacou o diabo com a palavra e se defendeu com a palavra. Entendeu? Quando for necessário, tu se defende. Quando for necessário, tu ataca. Entendeu? Mas sempre usa a espada. Não deixa a tua espada ficar enferrujada, não, tá? De vez em quando pega um óleozinho, passa nela e vai usando ela. Encerrando aqui, né? Então, primeiramente, vencendo o diabo com a palavra. Jesus já deu o exemplo. Segundo, vencendo com oração. Jesus passou 40 dias lá em jejum e oração. E terceiro, vivendo em jejum. Entendeu? Então, além de meditar na palavra e perseverar em oração, veja bem, meditar na palavra e perseverar em oração. Jesus também jejuava. Quantas vezes, algumas vezes você vê na Bíblia, Jesus levantando de madrugada, ainda escuro, para orar. Um dia ele foi dormir meia-noite, expulsando demônio, curando enfermo. Quando foi, antes de amanhecer o dia, ele já estava no monte orando. Pedro acordou, foi procurar Jesus, cadê?
Jesus dormiu na casa dele. Aí foi achar Jesus, sabe onde? No monte, orando. Tá vendo? Está lá no primeiro capítulo de Marcos. Certo? Então ele já começou, Jesus gostava de orar, precisava de orar, e ele começava o dia com oração. Né? É isso que é importante. Então é por isso que ele venceu. Jejum tem que fazer parte da nossa vida. Quando eu aceitei Jesus, com 15 minutos de crente, eu achei difícil, que não vai dar para mim ser crente, e Deus falou no meu coração, jejua. Com 15 minutos de crente, Jesus já mandou jejuar. Tá vendo? O Espírito Santo falou bem profundo no meu coração, jejua, só isso. E eu jejuo até hoje, desde que aceitei Jesus. Lógico que com a idade a gente vai ficando velho, né? Então a gente vai jejuando menos. Mas o jejum faz parte da minha vida. Deus mandou jejuar várias vezes. Entendeu? Então, a gente precisa entender. Então, olha só, essas 3 armas não pode faltar: jejum, oração e palavra. Palavra, oração e jejum. Não importa a classificação. O que importa é que você pratique o jejum e a oração. Sentiu necessidade de jejuar? Jejua. Sentiu vontade de orar? Ora. Não sentiu vontade de orar? Ora. Sentiu, lê a palavra, se alimenta, se fortalece, tá bom? Então, Deus que abençoe você. Então, o nosso Senhor, Ele conta conosco para que nos dedicamos à prática da oração, selecionando um lugar reservado e horário para orar. Isso é bom, ajuda, tá bom? Então, Deus te abençoe e até a lição de número 7, tá bom? Um abração aí e não se esqueça de se inscrever se não se inscreveu, tá bom? Deixa o seu like aí, o seu comentário e compartilhe aí com seus amigos. Um abração, um beijo no coração.